Hoje vamos ver que gripe não é a mesma coisa que um resfriado comum. Vamos saber por que devemos levar a gripe mais a sério. Como uma doença altamente contagiosa, ela debilita o organismo e abre caminho para diversas complicações. Por isso, é bom a gente conhecer melhor o universo da gripe e aprender como podemos nos prevenir. Qualquer um pode ser acometido por gripes e resfriados, homens e mulheres de todas as idades. A incidência de gripes e resfriados, ela é comum durante o ano inteiro, mas sem dúvida que nos meses de outono e de inverno, essa incidência aumenta muito. Nós temos tido constantemente, já nos últimos anos, os meses de finzinho de abril, maio, principalmente, e junho, uma incidência muito grande de gripes e resfriados. Isso é, tem-se gripe no Brasil no mesmo percentual, em torno de 10% a 15% da população por ano, do que nós temos também nos países mais frios. Não raras vezes confundimos gripes e resfriados como se fossem a mesma coisa. E, na verdade, são doenças respiratórias diferentes, causadas por agentes distintos. Bom, gripe é uma infecção causada por um vírus chamado influenza, que é o nome do vírus da gripe, e que determina sintomas e sinais de acometimento do trato respiratório, principalmente. O resfriado é outro vírus que causa o resfriado chamado resfriado comum, e o resfriado comum, ele difere da gripe porque a gripe acomete as vias aéreas inferiores, os pulmões principalmente, enquanto que o resfriado acomete as vias aéreas superiores, especialmente as narinas, garganta, principalmente. Especialmente na época de frio, quando temos a tendência de ficar mais em ambientes fechados, os vírus das gripes e resfriados encontram a temperatura ideal para se procriar e infectar as pessoas. Tanto a gripe quanto o resfriado são doenças contagiosas e esse contágio acaba se dando principalmente pelo que nós chamamos pelas vias aéreas, isso é, a secreção bucal ou mesmo pelo ato respiratório e principalmente pela proximidade das pessoas. Fato esse que faz como sendo um dos fatores que no período de inverno, onde esses aglomerados são maiores, nós possamos ter, além de outros fatores, esse ser importante para a transmissão de pessoa para pessoa. A transmissão dos vírus de gripes e resfriados também pode ocorrer pelo contato com objetos infectados. Um exemplo é o toque das próprias secreções que as pessoas que têm gripes e resfriados fazem. É muito comum que elas, enfim, limpem as secreções nasais e depois, sem lavar a mão, elas dão a mão a outras pessoas. Essas pessoas tocam as suas vias aéreas e acabam se infectando por esses vírus. A gripe merece maior atenção. Diferente de um resfriado comum, que é uma doença mais branda, a gripe pode ser um facilitador para diversos tipos de complicações. Isso pode ocorrer principalmente em determinados grupos de risco. Então, em algumas pessoas, é importante se prevenir a gripe. Então, por exemplo, nos idosos, nas pessoas que têm problemas respiratórios de base, nas pessoas que têm problemas cardíacos de base. É importante que essas pessoas não tenham gripe, porque essa gripe pode servir de porta de entrada para outras doenças mais graves, como, por exemplo, pneumonia. As crianças também são consideradas grupos de risco, especialmente os bebês, que ainda têm o mecanismo de defesa do organismo em desenvolvimento. Então, as crianças entram em contato com uma quantidade muito grande de vírus, de bactérias, pela primeira vez na sua vida, não têm ainda defesa contra esses vírus e contra essas bactérias, então elas acabam adquirindo uma quantidade de gripes, de resfriados e de infecções de vias aéreas muito maior do que os adultos que já têm as suas defesas mais estabelecidas. Vamos ver agora como se dá a manifestação da doença. Os sintomas da gripe costumam ser mais intensos e duram mais tempo que os sintomas do resfriado comum. Na gripe, os sintomas são mais pulmonares, então a tosse é uma manifestação frequente. Geralmente vem acompanhado de febre e dores pelo corpo, enquanto que o resfriado comum, né, a manifestação principal é a coriza, o nariz fica congesto, então, e a febre geralmente não ocorre como ocorre na gripe. Bom para reforçar. Anote aí os principais sintomas. Sintomas da gripe: febre, dor de cabeça,
dores musculares, cansaço, mal-estar e prostração, tosse. Sintomas do resfriado comum: coriza, obstrução nasal, espirros, garganta irritada. Os sintomas que eu tinha eram os gerais da gripe, que tem mal-estar, dores no corpo, dores de cabeça, coriza, enfim, aquela indisposição geral. Não há regras que determinam o que é ou não normal em termos de frequência da gripe. Isso varia muito de pessoa para pessoa. No entanto, há alguns sinais que podem servir de alerta para se buscar atendimento médico. Vamos ver algumas orientações. A gripe é uma doença benigna, autolimitada, que dura no máximo 5, 6, 7 dias. Passando esse tempo, se os sintomas persistem, a pessoa deve procurar o médico, porque isto não é mais gripe. Isto provavelmente é alguma outra coisa que se assestou a partir do quadro inicial gripal, que serviu de porta de entrada para uma outra patologia. Portanto, não se esqueça, gripe não dura tanto tempo. Quem já não ouviu dizer, estou gripado há 3 meses? Ou uma mãe contar que o filho está com uma gripe que não passa? Agora, você já sabe, o melhor a fazer nesses casos é consultar um médico. Se a criança está com febre alta, meio caidinha, meio largada, mesmo que ela esteja com sinais de gripe, com o nariz escorrendo ou com tosse, mas com febre e largada, a mãe baixou a febre, ela continua largada, então essa mãe deve procurar um médico, porque essa criança precisa ser avaliada para ver se não tem um acometimento do ouvido, se não tem um acometimento da garganta, fazendo uma amidalite, ou até mesmo para ver se não tem nenhum sinal de meningite, que a gente sabe no nosso meio é uma doença que não pode ser descartada. Eu costumo procurar o médico quando tem febre, né? Uma febre que persiste mais de 2 dias, né? Outra situação que vale ir logo ao médico. A pessoa que tem um quadro gripal que sara, piora, melhora, volta com muita frequência, deve ser mais bem investigada. Isso pode ser, às vezes, por uma diminuição da resistência secundária a algumas doenças de base. Então, pacientes que tenham quadros de diabetes, pacientes que tenham quadros de uma deficiência de resistência, uma deficiência da sua imunidade, podem estar mais predispostos a adquirirem esses quadros e, óbvio, isso pode ser um sinal de alerta para que se procure um médico e possa se averiguar se existe alguma doença de base, uma doença por trás disso que possa estar fazendo com que esses indivíduos fiquem mais sensíveis. Aliás, no caso das pessoas idosas, vale um reforço. É importante redobrar a atenção. Eu diria que os idosos, de um modo geral, devem procurar orientação médica, tão logo a gripe tem um certo grau de persistência, né, e um acometimento das suas forças, que o indivíduo se sentir muito fraco durante um tempo maior, o médico deve ser sempre procurado para diagnosticar as complicações resultantes da gripe. Vale também um alerta especial aos pais. Crianças pequenas são mais suscetíveis ao processo gripal com complicações. Então, é muito comum a criança começar com um quadro de gripe, um quadro de resfriado, e a partir desse quadro de gripe, ela então vai fazer ou uma infecção no ouvido, que é uma otite, ou vai fazer uma infecção na garganta, que é uma amidalite, ou uma sinusite, ou mesmo até uma pneumonia. Um dos maiores problemas, quando não cuidamos e nos prevenimos da gripe, é o risco de contrair uma das mais sérias complicações, a pneumonia. Ela pode ocorrer em crianças e adultos. Vamos ver alguns sinais de alerta. A pneumonia viral, a pneumonia da gripe, né, ela às vezes tem uma característica de acometer mais do ponto de vista funcional, ou seja, o indivíduo pode ter mais cansaço, pode até ter falta de ar acometido pelo vírus da gripe, mas não tem dor torácica, não tem expectoração purulenta, que geralmente surge na pneumonia bacteriana, que é e pode ser uma complicação da gripe. Eu percebi que eu estava com pneumonia quando a minha respiração começou a ficar mais difícil e eu comecei a sentir o catarro mesmo, né, aqui no peito. E aí foi aí que eu percebi, aí fui ao médico, inclusive eu fui com meu filho, os dois, né? Nós dois tivemos pneumonia juntos. A criança que tem pneumonia, ela fica com um pouquinho mais de falta de ar. Ela fica mais cansadinha para respirar, a respiração fica um pouquinho mais ofegante.
Outra coisa importante é um excesso de secreção. A criança fica respirando com dificuldade e com muita secreção, com muita tosse. E nas pequenininhas, a gente vê às vezes que chama batimento de asa do nariz. O narizinho da criança fica batendo assim, ó, bem criança pequenininha. Ele teve uma gripe, assim, mais forte, né? Aí começou a apresentar febres, assim, constante. Aí eu fui parar no pronto-socorro com ele, aí já foi constatado que era pneumonia, né? A gripe que virou pneumonia. As maiores vítimas da associação gripe e pneumonia são crianças e idosos. Aí começou com a gripe e eu fui levando, achando que estava só com gripe. Quando eu fui ver, eu já estava com pneumonia. Aí complicou um pouquinho mais. Teve que fazer um tratamento, tive que tirar radiografias do pulmão e fazer um tratamento mais prolongado, com repouso mais prolongado. Então, é muito comum nós termos um aumento grande de pneumonias, de internações hospitalares e uma incidência maior até da mortalidade de indivíduos acima dos 60, 65 anos que venham adquirir aquele quadro aparentemente simples e gripal, mas que acabem tendo complicações e necessitando, às vezes, de tratamentos específicos, como antibióticos, às vezes até mesmo da própria internação hospitalar. É importante dizer que as doenças respiratórias são, nas crianças pequenas, infelizmente, a maior causa de mortalidade infantil que a gente tem no nosso meio. As doenças respiratórias, principalmente as pneumonias. Então, pneumonia é grave, pneumonia é sério, principalmente criança com menos de 1 ano. É muito importante a precocidade do diagnóstico e do tratamento da pneumonia. Aliás, tratamento só com prescrição e rigoroso acompanhamento médico. Olha, eu aconselharia aos pais, assim que eles percebessem que a criança está tendo assim, uma febre constante, já procurar orientação médica. Porque a gente passa a medicar e errado, no fim, atrapalha mais o tratamento, né? A gripe é uma doença respiratória ainda cercada por alguns mistérios. É uma infecção que há muito tempo acompanha a humanidade. A gripe ela é uma doença antiga. Segundo relatos da Organização Mundial da Saúde, já na época de Hipócrates, 412 a.C., ele já descrevia uma doença semelhante com a gripe. Ao longo da história, já ocorreram algumas mutações intensas do vírus da gripe, chegando a causar verdadeiras pandemias, como a gripe espanhola, a asiática e a de Hong Kong. Em todas elas, a mortalidade foi muito alta. Então é importante diferenciar um pouco essa situação. Quando nós estamos falando da gripe que ocorre todo ano e nós não estamos enfrentando uma pandemia, de modo geral, o curso da gripe é benigno, né, e vai acometer com maior gravidade, especialmente o idoso, e por isso a gente recomenda, inclusive, medidas preventivas para esse grupo específico de pessoas. A gripe em países como nos Estados Unidos é considerada um problema de saúde pública, atingindo por ano de 10 a 20% da população. E, sem dúvida, o impacto socioeconômico da gripe pode ser grande. Ela compromete, às vezes, a capacidade do indivíduo trabalhar. Quer dizer, é uma das causas mais comuns de absenteísmo nas indústrias, nos empregos de modo geral. O vírus da gripe, ele causa um grande impacto na saúde pública, porque a sintomatologia é uma sintomatologia bastante desagradável. O indivíduo infectado necessita de repouso e isso faz com que ele se ausente de escola, de trabalho e caia a produtividade do indivíduo. E ele fica até um pouco com uma certa depressão do organismo após infectado pela gripe. Deixar de trabalhar não dá. Mas é evidente que a minha produção, o meu rendimento caía sensivelmente. Atrapalha o dia a dia demais, atrapalha demais, porque você fica com o corpo todo dolorido e fica sem vontade de fazer nada. Você fica uma pessoa que não tem vontade de nada, só tem vontade de ficar na cama mesmo. Agora vamos esclarecer algumas dúvidas frequentes a respeito da gripe. Uma das mais comuns: gripe tem tratamento? Vale uma orientação. A gripe não tem cura, não existe remédio específico contra a gripe. Então, o que se faz é usar medicamentos que nós chamamos de sintomáticos. Antitérmicos, se a pessoa estiver com febre, analgésicos, se estiver com dor pelo corpo, mas ficar tomando remédios de farmácia e injeções, na verdade, não vão mudar o curso da gripe.
O vírus da gripe só é eliminado após o nosso organismo produzir, naturalmente, anticorpos, o que leva, em média, 5 dias a partir do início da doença. A automedicação é um problema. Muita gente acha que gripe é uma velha conhecida e abusa de medicamentos por conta própria, sem medir consequências. Pais e mães nunca devem dar remédios por conta própria para a criança sem ter a orientação do médico. Aquela história de que a vizinha deu, foi bom, o meu primo deu e fez... Não, cada criança é uma, cada organismo é um e pode reagir de maneira diferente. Vamos ver algumas orientações muito importantes, a começar pelo descongestionante, que pode pôr em risco a saúde. Isso pode intoxicar a criança pequena, levando a um quadro que a criança fica toda roxinha, parece até que ela está tendo uma convulsão, e não é raro chegar aqui no nosso pronto-socorro criança intoxicada com gotinha nasal. Então, nunca usar descongestionante em criança pequena, principalmente as gotinhas nasais. Uma outra coisa que se precisa tomar cuidado é com o uso muito frequente desses vasos constritores de utilização tópica. Isso pode levar a uma atonia, se usados cronicamente, desses vasos da mucosa, e a pessoa ficar numa dependência crônica do uso desses vasos construtores, que por sua vez pode levar a problemas tais como anosmia, que é a eliminação praticamente do olfato. A tosse é outro sintoma da gripe que leva a grandes equívocos. Pouca gente sabe diferenciar os tipos de tosse e nem imagina que a tosse é um mecanismo de defesa do organismo. Sem conhecimento, os xaropes acabam sendo usados indiscriminadamente. Eles devem ser usados com parcimônia, não só porque eles podem interferir com o mecanismo de defesa, a tosse, como também porque eles têm efeitos colaterais importantes. E os antibióticos podem ser usados por conta própria para combater a gripe? Preste atenção na resposta a esta pergunta. Este é um dos erros mais graves e mais comuns que as pessoas cometem. A gripe não tem terapêutica específica. Portanto, os antibióticos, que são muito úteis no caso de infecções bacterianas, não têm nenhuma utilidade no caso de infecções por vírus, como é o caso da gripe. Então, não se deve utilizar antibióticos para o tratamento da gripe, porque não adiantam, não são úteis para combater o vírus da gripe e, além disso, ainda podem mascarar uma infecção bacteriana mais séria, mais complicada, que venha secundariamente a um episódio gripal. Em caso de dúvidas ou no agravamento de um quadro de gripe, não se automedique. Consulte um médico. A prevenção, sem dúvida, é a maneira mais eficaz de combater a gripe. Uma das medidas adotadas é a vacinação. A vacina contra a gripe, ela funciona e ela é preconizada pela Organização Mundial da Saúde. Então, ela tem uma eficácia de 70% a 80% e ela funciona muito bem, principalmente naqueles grupos de risco, que são as crianças e os idosos e todos aqueles cardíacos, doenças pulmonares, diabéticos. A vacina funciona. Antes de tomar a vacina, eu tinha gripe frequentemente, com complicações maiores porque eu sofro de sinusite. Então, depois que eu comecei a tomar a vacina, não tive mais problemas. A vacina antigripal pode ser tomada por quase todo mundo, porém há determinados casos em que ela é contraindicada. O vírus inativado da vacina é cultivado em células de embrião de galinha. Então, as pessoas alérgicas a ovo não devem tomar vacina. Antes de tomar a vacina, recomenda-se sempre consultar um médico. É a forma mais segura de garantir a sua saúde. Vamos agora esclarecer uma outra dúvida frequente. Mesmo quando vacinadas, algumas pessoas podem ter gripe? Vamos ver uma orientação. A gente sabe o seguinte, a pessoa que tem uma gripe depois de ter sido vacinada, se ela tiver uma gripe pelos mesmos vírus causadores, que são os vírus componentes da vacina, ela pode ter uma gripe mais atenuada, porque existe uma imunidade cruzada, como a gente diz, entre os vírus influenza. Bom, em relação ao efeito colateral da vacina, o que se nota é uma vermelhidão na zona de aplicação. Não existe algum outro risco que leve a complicações mais sérias em relação à vacina, porque os componentes que entram na composição da vacina são particulados e eles são purificados.
Para mim, a vacina não causou, nesses 2 anos que eu tomei, nunca me causou algum efeito colateral. Nunca. Outra dúvida comum: qual a melhor época para tomar a vacina antigripal? Sempre no período pré-inverno. Isso é, durante o outono, nos meses de março, já abril, pode-se fazer a vacina porque existe um tempo entre a vacinação e o início da proteção, que é cerca de 2 semanas. E aí existe uma proteção maior nesse período de inverno, que é onde nós temos uma incidência maior. Agora vamos saber por que a vacina tem que ser aplicada todo ano. Por quê? Porque todo ano o vírus muda, né? E as autoridades geralmente promovem um trabalho de isolamento do vírus que está circulando na população, né? E aí se identifica o vírus mutante. Qualquer alteração que ocorra na partícula viral, automaticamente é alterada a composição da vacina. Então, se o indivíduo ele quer se proteger do vírus, ele tem que se vacinar anualmente. Porque se o vírus não mutasse, uma vacina produzida na década de 40 seria a solução para tudo. Tem uma série de cuidados que podemos aprender a tomar na nossa vida diária. Coisas aparentemente simples e que podem ajudar e muito a enfrentar melhor a gripe. Bom, os cuidados que o paciente deve ter no dia a dia com gripe é procurar tomar bastante líquido, procurar repousar bem, né, dormir bem, não precisa às vezes ficar o dia inteiro na cama, mas se ele sente-se disposto, ele vai trabalhar um pouco, mas de um modo geral ele deve dormir cedo, né, e procurar repousar para que o seu organismo mesmo combata adequadamente o vírus da gripe. Anote mais algumas dicas. Usar sempre lenço de papel. Lavar as mãos após assoar o nariz. Alimentar-se bem e beber muito líquido para hidratar o corpo. Cada organismo reage de uma maneira, por isso alguns fatores podem facilitar ou não o caminho para a gripe. Tomar gelado, evitar o frio. Tem alguma razão de ser essas recomendações? Uma vez que temperaturas frias, muito frias, ou inversões bruscas de temperatura podem levar à diminuição do batimento ciliar dos cílios da mucosa do trato respiratório superior. E, pela diferença brusca de temperatura, estes cílios podem se agitar com uma velocidade menor do que habitualmente. E é uma barreira que está, então, não preservada e pode facilitar a introdução do vírus da gripe. E atenção, é fundamental evitar o cigarro, especialmente perto de crianças. Isso porque, sem dúvida nenhuma, a fumaça do cigarro aumenta a quantidade de poluentes no ambiente da criança e isso acaba determinando com que as defesas da criança na mucosa diminuam e ela fica mais suscetível de ter gripes e resfriados. Vamos aproveitar e ver mais uma orientação que serve de alerta aos pais. É importante para os pais, para as mães, saberem que não devem levar crianças pequenas, principalmente com menos de 6 meses, recém-nascidos, nem pensar para ambientes muito aglomerados, fechados, onde não há uma circulação de ar efetiva. Agora uma dúvida que vale para todas as idades. Afinal, qual o papel da vitamina C no universo de combate à gripe? Existem algumas sugestões de que a vitamina C possa atuar na prevenção do vírus da gripe pelo reforço do sistema imunológico. São estudos discutidos pela classe médica, aceitos por uns e não aceitos por outros, mas que ainda deixam em dúvida muito grande a sua capacidade de prevenção dos sintomas da gripe. De qualquer maneira, não há uma recomendação oficial de que o uso de vitamina C na gripe tenha alguma eficiência. Muitas receitas populares passam de geração em geração para combater a gripe. Alho, chás, mel, própolis. É importante saber que tudo isso pode ajudar a aliviar o mal-estar que a gripe traz, mas não cura. O que a gente deve fazer é manter o melhor possível o nosso organismo funcionando bem. Isso serve não só para os filhos, mas para os pais também. Para os pais, para as mães, para todo mundo. Serve para todo mundo. Nosso organismo tem que estar funcionando sempre muito bem. É bom adotarmos algumas medidas que possam ajudar a fortalecer a resistência do nosso organismo. Alguns exemplos. Alimentação saudável, sono adequado, atividade física regular. E para evitar a gripe devemos ainda evitar locais fechados, manter a casa arejada, não fumar e evitar o estresse.
mas essas medidas, na verdade, elas acabam sendo complementares, elas ajudam, mas não vão evitar, porque realmente se o indivíduo não tiver com a proteção através da vacina ou até mesmo de alguns anticorpos que ele já os tenha, ele vai acabar tendo quadro gripal, que pode ser mais ameno se ele tiver uma condição física melhor. Anote alguns locais onde você pode obter mais informações sobre gripes. Centro de Imunizações do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Telefone 011 3069 6392. Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Telefone 011 3069 8516. Grupo Regional de Observação da Gripe, do Centro de Estudos de Envelhecimento da Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo. E-mail c@grogbrasil.com.br. Como vimos, a gripe é uma doença que nos acompanha há séculos e que devemos levar mais a sério. Para evitar o mal-estar e especialmente as complicações da gripe, o melhor mesmo é adotar medidas de prevenção. E não se esqueça, qualquer dúvida, consulte um médico.